Olá pessoal, vou dar uma refletida no Evangelho de Lucas, capítulo 6, 17, 20 e 26. Que tudo que nós temos aqui, nós precisamos repartir, não ficar só para nós. E como eu não tenho dinheiro para repartir, eu vou partir o meu conhecimento, o meu entendimento para as pessoas que eu ainda não sei tudo. Eu ainda tenho que aprender muitas coisas que eu tenho dúvida. Eu estou conversando com Deus e com certeza Ele vai me dar as respostas. De acordo com como Ele vai me dando as respostas, eu vou botando nas redes sociais. Mas, quando me clareou a mente, eu fiquei quase louco por entender por que as pessoas estavam me criticando. Que quando eu estava na vida errada, alcoolismo, as coisas erradas, tá certo? Eles podiam me condenar, podiam me criticar, eles estavam falando contra o homem. Mas para mim sair daquela vida, para mim ter a felicidade, eu precisava me encontrar com Deus. E como é que eu podia encontrar com Deus, para Deus me ajudar? Eu precisava buscar honestidade, fazer a reformulação. Fazendo a reformulação, eu precisava estar com o coração limpo, tendo o coração limpo, o Espírito Santo. Aí eu fui perceber que essas pessoas faziam fofoca, me criticavam, me caceteavam, apenas por causa do Espírito da verdade que estavam em mim, e eles estavam com o Espírito da mentira. Então passou o desejo de falar a verdade, mesmo que essas pessoas fossem me odiar. Mas é a minha escolha ficar do lado de Deus, falar a verdade, chorar agora e rir depois, ou ficar do lado, apaziguar com essas pessoas, fazer a vontade de Deus e me afastar de Deus e sofrer depois. Ficar do lado dos falsos profetas. Inclusive é um irmão meu que me odeia, não sei porquê, mas apenas por causa da luz que eu tenho. Ele andou me criticando essa semana, que ele tem uma página no YouTube, tem 200 mil assinantes, só que ele não fala. Ele pega num outro programa de igreja e passa no YouTube, claro, fazendo a vontade, de acordo à vontade do homem. Pode casar, separar quando quer, essas coisas. Enquanto que a vida de Jesus Cristo, nós precisamos ter a responsabilidade de viver de acordo à vontade de Deus. E falar a verdade, ser honestos. Aí eu sou criticado por isso, né? E muitos, meus parentes, famílias, meus irmãos, Mangos, Ros, os alas, os mais modernos, os mais ricos. E tenho Lauser, Soares, quantos parentes que estão envolvidos mesmo, meus familiares, passaram a me odiar apenas por causa da verdade. Então, eu precisava falar, mesmo que eu me odiasse, e realmente depois que comecei a falar, me abandonaram. Aí tá. Como assim, eu choro agora, mas eu vou rir depois. Mas a paz interior sempre permanece em mim, porque eu estou com Deus. Né? O Evangelho é de Lucas, capítulo 6, 17, 20 e 26. Onde Jesus Cristo diz, naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse, bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Eu sendo pobre, poucos amigos aqui, terei o reino do céu, se eu viver de acordo à vontade de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós, que agora chorais, porque haverais de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiaram, vos expulsaram, vos insultaram e amaldiçoarem os vossos nomes por causa do Filho do Homem.
alegrai-vos nesse dia e escutai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque será assim os antepassados, eles tratavam os profetas. Bom, a partir do momento que eu conheci a verdade, que eu percebi que realmente as pessoas estavam me caceteando, e quando eu tentava esclarecer diziam que eu era louco apenas vivendo na universidade, eu sabia que se não fosse falar, então eles iam me odiar e me insultar, me criticar, e é o que estão fazendo. Meus parentes, tanto a minha esposa, meus irmãos, quanto meus tios ali de Ivoti, meus primos de Ivoti ali, de Arroio, cara, meus parentes todos, cara, estão me criticando, me condenando, apenas por causa da verdade. Isso que quando eu era criança, sempre me diziam que eu devia ser honesto. Agora, vem ali, olha o que Jesus disse. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis lutos e lágrimas. Ai de vós, quando todos vós elogiai, e era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Jesus Cristo que está dizendo isso. Ai de vós que criticais, que condenais, insultai aquele que fala em nome de Cristo, aquele que fala a verdade, aquele que vive a verdade. Eu era criticado, condenado, caceteado, chamado de louco apenas por viver a verdade. Então, quando eu comecei a falar a verdade, comecei a ser criticado, feito de trouxa por pessoas, por eu esclarecer a verdade, passar a ser odiado por pessoas, Centenário, São Leopoldo, primos que vinham aqui na minha casa dizer, eu acho que Deus é assim, me contrariando. E quando eu não apoiei casamento gay, eu não apoiei ser desonesto, eu não aceitei, me largaram de mão, me criticaram e estão fazendo fofoca de mim. Isto que Jesus está dizendo, ai de vós. Por isso que eu fico firme do lado de Deus, mesmo que eu sofra, mesmo que eu seja criticado, mesmo que eu seja humilhado aqui, não faz mal. A minha recompensa é lá em cima. Depois eu vou gravar um livro, um vídeo falando da Carta de São Paulo. Se não houvesse ressurreição, por que Cristo viria? Por que Cristo ressuscitou? O primeiro que ressuscitou foi Cristo, para salvar todos aqueles que acreditam neles. E vai para o inferno todos aqueles que seguem Jesus Cristo. Prestem atenção em quem vocês estão criticando. Prestem atenção por que vocês estão blasfemiando pessoas honestas. Prestem atenção por que vocês estão falando mal de quem fala a verdade. Apenas para favorecer. E quantas pessoas vieram tentar convencer a minha esposa e meus filhos de que eu estava louco? Apenas para favorecer suas mentiras, suas arrogâncias, suas prepotências. Vamos prestar atenção. Abraço, Deus abençoe cada um de vocês.